Fala galera, aqui é Heraldo Luiz e essa é mais uma aula do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando nos vídeos de espectroanalítica, hoje eu vou começar a falar com vocês os principais componentes dos equipamentos espectrométricos, iniciando com as fontes de radiação. Essa aula vai ser dividida em 5 vídeos no total, sendo que de fontes vai ser os mais superficiais, porque a fonte de radiação está intimamente ligada à técnica analítica. Tudo bem? Então vai ser só um vídeo superficial para vocês começarem a entender os tipos de fonte e nas técnicas específicas eu vou falar mais do tipo de fonte de luz. Tudo bem? Mas deixem um like no vídeo já, se inscrevam no canal, ativem as notificações e espero que vocês gostem dessa aula. Bom, vimos na aula anterior, as definições de espectroscopia, espectrometria e de espectroanalítica. Também vimos que a radiação eletromagnética é uma onda com uma componente elétrica e uma magnética perpendiculares entre si, se movimentando em um eixo, um formato senoidal. E também vimos quais são as faixas que compõem o espectro eletromagnético. Bem, e quais dessas faixas são importantes para a química analítica? Tudo bem, pessoal? Então, hoje vou começar a ver quais são os principais componentes de um equipamento espectrométrico. Eles são normalmente compostos de uma fonte de luz, um suporte para a amostra, um elemento seletor de comprimento de onda e um detector. Além disso, entre esses componentes podem haver fendas, não entre todos necessariamente, mas entre um e outro podem haver fendas ou slits e também são importantes e vai ser tratado também nessas aulas. Tudo bem, gente? Hoje iniciando a fonte de radiação ou fonte de luz. O primeiro tipo de fonte que se encontra em aparelhos de espectroanalítica ou espectrométricos são as fontes de linha, que são fontes que emitem apenas comprimentos de ondas específicos. Tudo bem? Não são todos os comprimentos emitidos, são alguns apenas e muito distante. Uma emissão chamada emissão discreta. Tudo bem? Normalmente é composta de gases que são aquecidos excitados, elementos na forma gasosa que são aquecidos excitados. E normalmente as técnicas de espectrometria atômica que usam esse tipo de fonte. Tudo bem, pessoal? A gente vai falar bem delas quando for falar, principalmente absorção atômica. Mas para entender, pessoal, como funciona as fontes de linha, nós temos que lembrar do teste de chama que nós fizemos para identificar o sódio lá na videoaula do grupo 1. Quem não lembrar, pessoal, vou deixar aqui no card um link para o vídeo. Tudo bem, clica aí, depois você volta para esse aqui. Mas o sódio recebia um elétron na chama, depois ia para a forma de átomo gasoso, o aquecimento deixava ele excitado, depois, quando retornava ao estado fundamental, ele emitia uma radiação, lembrando, Hν é a energia de radiação, e Ni é a frequência da radiação, que é a velocidade da luz pelo comprimento de onda, e no caso do sódio, nós vimos uma cor amarela na chama do bico de Bunsen. E o fenômeno era o elétron da última camada, o sódio 3s1, ele é promovido para o 3p, que era vazio a princípio. Quando retornando ao estado fundamental, essa energia era então compensada emitindo uma radiação. Só que, pessoal, nas fontes de linha, não apenas esse retorno, essa subida e retorno do 3s1 para o 3p pode ser determinada. Pode acontecer de um elétron do 2p ir para o 3s, ou do 2p pode ir para o 3p também, são permitidas. Com isso, nós vamos ter, quanto mais fenômenos desse tipo existirem, mais linhas de emissão vão acontecer. Tudo bem, gente? Tá?
E aqui, pessoal, temos alguns exemplos de fontes de linha. Quando se usa hidrogênio, né, por ter apenas um elétron, é um espectro mais simples, são 4 linhas apenas visíveis. Tudo bem? Para o hélio começa a ter mais linhas. Para o neônio, como tem mais elétrons, se começa a ter muito mais linhas, que é muito mais complexa a emissão quando se usa neônio. Tudo bem, gente? Em alguns casos parece que formam bandas, mas na verdade são linhas muito próximas umas da outra. Por quê? Quanto mais distantes estão os níveis eletrônicos de um átomo, mais próximo ficam esses níveis. Então a tendência é ter essas linhas muito próximas. E para o Mercúrio também temos muito mais elétrons, temos muito mais linhas emitidas. Tudo bem? De novo, pessoal, a gente vai falar muito disso em absorção atômica. O outro tipo de fonte empregada em aparelhos são as fontes contínuas. E agora elas emitem uma faixa contínua de comprimentos de onda, não apenas um ou alguns distintos, por isso o nome contínuo. Normalmente elas são feitas de filamentos aquecidos ou arcos elétricos. Tudo bem, mas a temperatura é muito importante nos dois casos, principalmente filamento. E ela é mais comum para as técnicas de espectrometria molecular. Tudo bem, pessoal? O funcionamento delas depende da lei de Planck. A lei de Planck é essa fórmula aqui, onde I é a intensidade emitida de um corpo, também chamada intensidade de emissão do corpo negro. Então temos de novo aí constante de Planck, a frequência da radiação, velocidade da luz e no segundo componente temos aqui um exponencial, de novo hni, k é a constante de distribuição de Boltzmann, a gente vai falar muito dela também quando falarmos de espectrometria atômica, e T é a temperatura em Kelvin, ou seja, ela é função da frequência, que é a função do comprimento de onda, e da temperatura. Eu fiz alguns cálculos de algumas temperaturas, pessoal, variando o comprimento de onda, para vocês verem qual que era a intensidade emitida. Tudo bem, pessoal? Variando de 3.500 até 6.000 Kelvin. Tudo bem? E vou destacar para vocês a região do visível. Notem, pessoal, que quanto mais aquecido é o filamento, mais eu desloco a intensidade para energias mais altas, ou seja, menores comprimentos de onda. Tudo bem? Destaque para a linha magenta, que é a linha de 5.778 Kelvin, que é a temperatura estimada da superfície do Sol. Então, provavelmente, da radiação solar, a linha magenta chega para a gente, tudo bem? Eu já vi alguns vídeos de youtuber explicando como montar o cenário, qual tipo de luz usar, porque luzes mais aquecidas simulam melhor a radiação natural. É por isso, pessoal, vem daí. Então, se você pegar lâmpadas mais aquecidas, vai ter uma iluminação mais próxima à luz natural do Sol. Tudo bem, pessoal? Então, mas ainda é curiosidade, vamos falar muito dos tipos de lâmpada quando formos falar de absorção molecular e também de fluorescência molecular, que são muito importantes. Tudo bem, gente? Além disso, temos os lasers, é o terceiro tipo de fonte de radiação. Ele é um acrônimo da sigla, do nome em inglês, né? Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ou amplificação da luz por emissão estimulada por radiação. Normalmente, os lasers dão uma luz monocromática, ou seja, apenas o comprimento de onda, e de uma banda muito estreita. A gente vai entender isso melhor quando for falar de fendas, é importante das bandas estreitas. Tudo bem? E ela tem aplicação desde infravermelho, principalmente no FTIR, no Raman, se usa muito laser, mas pode ter aplicações no ultravioleta invisível, mesmo porque hoje existem, apesar da luz ser monocromática, por algumas alterações com corantes, você fazer essa luz monocromática se comportar também como uma banda mais larga. Tudo bem, gente? Mas daí, quando eu for falar de técnicas de laser, também além de falar do infravermelho e do Raman,
Eu posso também trazer um pouco de ablação a laser e também de Libs. Daí laser é muito importante, eu foco melhor no laser. Por fim, pessoal, queria apresentar para vocês uma figura que se encontra em muitos livros de instrumental, que mostra os tipos de lâmpada e a faixa que abrange e comprimento de onda utilizado. Vou destacar algumas, são as mais importantes, que eu vou falar no momento certo. A lâmpada de xenônio, que é utilizada na fluorescência molecular, mas também tem uma técnica de absorção atômica que talvez eu fale para vocês, mas é uma técnica bem específica de alta resolução, que é uma lâmpada que consegue englobar desde ultravioleta ao visível, um pouquinho de infravermelho próximo. Depois, a lâmpada de deutério ou de hidrogênio, normalmente é de deutério, com de filamento tungstênio, que se usa muito na absorção que chamamos de UV-Vis. Tudo bem, pessoal? As lâmpadas de cátodo oco, que são lâmpadas de linha, a gente vai ver muito em absorção e um pouco em fluorescência atômica. Além disso, o laser, nós vamos ver principalmente quando formos falar do infravermelho. Tudo bem, pessoal? Essa então foi a videoaula de hoje, espero que tenham gostado. Por favor, não deixe de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. Tive muito apoio de vocês para continuar essas aulas. E espero ver vocês na próxima. Até lá, valeu, tchau!